Olá, é muito bom poder participar hoje, aqui dessa Conferência Municipal da Assistência Social no município de Barretos. Gostaria de agradecer o convite, a que me foi direcionado. E hoje nós vamos falar sobre o eixo número 5, que é o eixo que trata da atuação do SUAS, da assistência social diante da calamidade pública. Bom, o início de 2020 ficou marcado aí pela pandemia, quando foi instalado pelo Estado, pelo governo federal, municipal, a situação de calamidade pública. A calamidade pública, ela é dividida em alguns eixos e depois direcionada por algumas diretrizes. Nós temos a calamidade pública em decorrência de desastres, de ordem natural, que seriam as questões climáticas. Temos também as questões de ordem de terremotos, de enchentes e também de ordem tecnológica, que são acidentes radioativos. E tivemos também a questão de saúde pública, que nós vivenciamos e ainda estamos vivendo, a questão da pandemia da Covid-19. Qual seria a atuação da assistência social diante dessas situações? Eu vou estar focando aqui mais em relação à pandemia, que é o que nós estamos vivenciando. Então, a assistência social, ela vai atuar em 3 momentos, Seria um pré-emergência, emergência ou a situação de urgência. Então, na pré, seria estar atuando junto com as outras políticas, principalmente no caso da pandemia, com a saúde, na questão da instalação de serviços que prevêem a necessidade depois futura de uma atuação com mais especialidades. Então, a gente pode citar aí como exemplo quando foram instalados os hospitais de campanha. Foi feito pela saúde, porém com todo um trabalho, toda uma assessoria da assistência social. A assistência social, ela, diante de situações de calamidade, a gente pode dizer que ela está aí como um eixo central, como a espinha dorsal para atuação, para enfrentamento ao problema. A assistência social, ela vai ter como principal função articular a atuação das outras políticas para atender as pessoas, os indivíduos que estão sendo prejudicados em função dessa pandemia, em função dessa calamidade. Tá? Então, qual que seria a função da assistência social? Articular com as outras políticas, providenciar o mínimo necessário para esse cidadão, para que ele tenha acesso ao que é necessário, aos seus direitos, e ainda para que seja assegurado a ele também as suas necessidades mínimas no sentido do pós-ocorrido. Então, é quando a gente fala pré, durante e depois, O pré seria num trabalho mesmo de prevenção, quando todo mundo começou a articular a questão do uso de máscara, a questão de acesso aos ambientes públicos, a questão de apoiar a saúde na questão das vacinas. O durante seria a atuação. Olha, essa família ela está vivenciando a situação de pandemia, então o que a gente vai poder auxiliar ela nesse sentido? E o pós, que seria após transcorrida a situação de calamidade, a gente trabalhar aquele rescaldo. O que ficou como consequência por viver essa pandemia, por viver essa situação de calamidade e o que vai ser necessário para que essa família se reestruture, para que ela volte a ter uma vida dentro de uma possível normalidade. Então, a assistência social ela vai fazer articulação com a saúde, com a Secretaria de Ordem Pública, com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a Habitação, vai fazer também, um dos seus principais parceiros é a Defesa Civil. Por quê? Porque a Defesa Civil é o primeiro órgão
que ele é acionado mediante uma situação de calamidade. Sempre vocês veem, quando tem uma situação de enchente, quando tem uma situação de desmoronamento, de terremoto, seja o que for, um dos primeiros atores, né, a chegarem ao local para dar a primeira assistência é a Defesa Civil. Então, a Defesa Civil é um braço direito aí da assistência social para trabalhar nessa articulação das necessidades dessas pessoas, né? Em relação ao cofinanciamento, ele vem um cofinanciamento complementar, né, no caso, porque a partir do momento que vamos dizer, o prefeito decreta o estado de calamidade pública, cabe ao Estado e governo federal fazer esse transporte de recursos para que se promova o enfrentamento à situação. Então, isso nada mais prova para todos nós que a assistência social ela tem que trabalhar de forma articulada, de forma coesa com as outras secretarias, com as outras políticas públicas, na verdade, né? E ainda ter um grande apoio aí do poder público para que possa desempenhar todas as suas funções, tá? Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho com vocês sobre esse eixo, que é o eixo número 5, e estou à disposição para eventuais questionamentos posteriores. Muito obrigada.